E a princípio, Mister Jorge Jesus está bem encaminhado com a seleção brasileira e possivelmente, após deixar o Fenerbahçe, vai assumir o controle da seleção. Isso é uma notícia ruim? Em partes, porque a gente gosta muito da seleção brasileira, sonhamos com Hexa, mas eu, por exemplo, né, opinião pessoal, acho realmente que é uma besteira o Marcos Braz não ter ido atrás do treinador, que é muito vitorioso, muito capacitado, mais uma atitude, ou melhor dizendo, mais uma omissão dessa diretoria rubro-negra. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Jorge do canal Fanalista e hoje eu vou estar comentando um pouquinho sobre a possível ida do Mister Jorge Jesus à seleção brasileira, né? Os jornais de Portugal acabaram noticiando um contato e um interesse da CBF com o técnico. Vou comentar ainda Zico, que detonou o Vitor Pereira, coitado. O Vitor Pereira, tadinho do Vitor Pereira, cara, ele tá tomando bomba de todo lado, cara. Não tem um que apoia ele. E vou dar um panorama geral do Flamengo neste domingão. Bom, pessoal, antes de começar esse vídeo, gostaria de pedir para você que está me assistindo que, por favor, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, né? Que curta, compartilhe, né? Comente tudo que você achar que deve, né? Opinião, crítica, sugestão de tema, qualquer coisa. O teu comentário é muito importante para mim, muito importante mesmo. É só com o teu comentário, com a visualização e com o compartilhamento que o YouTube recomenda o meu trabalho e vê que realmente o pessoal está gostando do meu trabalho. Então é muito importante que tu faça isso. Bom, vamos começar ali por Jorge Jesus. A gente sabe que o Landim tem uma certa resistência quanto ao técnico, porque ele não quer admitir que se ele trouxer o Jesus de novo e o Jesus fizer uma ótima campanha, isso vai deixar muito claro que o Flamengo de 2019 não foi mágico por conta de Landim e Braz, e sim por conta de Jorge Jesus. Já abordei esse tema aqui no canal, né? E assim, é ego, né? É ego, é totalmente ego. É aquilo que eu já falei, é uma posição de um dirigente do Flamengo em que ele pensa como o Landim, ele não pensa como presidente do Flamengo. Ele não quer o bem do Flamengo, desculpa dizer isso, ele quer o bem dele, ele quer sair por cima. Ele quer falar que o time de 2019 era mágico por conta dele e do Braz. Só que não é, a gente sabe que não é, porque o time continua muito parecido com o que era antes, em termos técnicos e de qualidade. E o time não joga mais aquele futebol, o time nunca mais jogou aquele futebol depois da saída do Mister. Então, houveram boatos que Jorge Jesus poderia ir para a seleção, que existia um interesse, e que um ex-flamenguista, né, um ex-rubro-negro, o goleiro Júlio César, estava intercedendo, né, que ele estava mediando as conversas. O Júlio César já anunciou que ele não fez nenhum tipo de intercessão, ele nunca fez nenhuma comunicação, uma ponte de comunicação entre CBF e Jorge Jesus, né? Até porque se o Júlio realmente tivesse feito isso, ele ia ficar meio queimado, porque o Júlio é flamenguista, tanto quanto nós, né? E a gente sabe que o Flamengo tem esse flerte com o Jorge Jesus, e se ele acabasse tirando o Mister da rota do Flamengo, isso seria complicado. E honestamente, o Júlio não precisava nem ter feito isso, caso ele tenha feito, eu duvido, tá? Mas caso ele tenha feito realmente, ele não precisaria, porque eu duvido muito que o Braz fosse atrás do Mister Jorge Jesus, justamente por essa intriga entre Landim e Jorge Jesus. Então, é uma pena. Tomara que Jorge Jesus venha para o Flamengo. Caso não venha, né, eu espero que ele vá para a seleção brasileira, porque também precisamos de um bom técnico, né? O Brasil perdeu para o Marrocos, não faz nem 2 dias. E, cara, o Brasil perder para o Marrocos é feio, né? É complicado. Bom, falar um pouquinho de Libertadores. O sorteio dos grupos vai acontecer agora, dia 27, às 21 horas. Né? Torcer para o Flamengo pegar um grupo bom, um grupo tranquilo, para poder passar sem maiores problemas, né? Visto que o futebol do mais querido não tá lá essas coisas. Segundo algumas informações, alguns rumores de dentro da Gávea, existe uma outra versão, uma outra vertente divergente da do Braz, né? O Braz, quando deu a coletiva, falou que bancava Vitor Pereira, né? E que o treinador tinha sido contratado para a temporada. Segundo boatos dos corredores do Flamengo, Vitor Pereira já está com seus dias contados. Vitor Pereira não será mais treinador do Flamengo após o Campeonato Carioca, mesmo se ganhar. São duas opiniões bem opostas, né? Porque a primeira falava que ele seguiria no comando do time, mesmo se perdesse para o Fluminense, afinal. E essa agora já é totalmente contrária, dizendo que ele não fica no time mesmo se ganhar o Carioca. E honestamente essa teoria faz até um certo sentido. Por quê?
Porque, para pensar, o Braz não tem ido ao mercado contratar. E o Braz, ele não é incompetente nas negociações. Ele pode ser ruim no futebol, no departamento de futebol, mas quando se trata de contratações, ele é muito próximo do Bertolucci, por exemplo, e de outros empresários, e ele consegue sim boas contratações. Tanto é que todas as recentes contratações do Flamengo foram contratações boas, não foram contratações ruins. Então ele não tem problemas para entrar nos meios de comunicação com os empresários, grandes times, e trazer bons jogadores. Só que não tem feito isso. E vamos parar para pensar. Você não vai contratar jogador a pedido de um técnico que tem data para sair, certo? Não faz sentido. O que poderia fazer sentido é ele não estar contratando, pois ele já vê um novo treinador e aí ele vai querer atender às necessidades, às demandas desse novo treinador, né? Mas, bom, ele acabou bancando o técnico, o que também é natural, porque ele jamais iria dizer isso numa coletiva de imprensa, né? Meu Deus, ele ia acabar com o trabalho do Vitor Pereira, que já tá ruim e já tá sofrendo muita pressão, né? Então, realmente, eu acho que essa vertente Vitor Pereira sairá do Flamengo, ela faz mais sentido, né? E assim, gente, vamos ser bem honestos. O Vitor Pereira, ele tá perdidinho. Perdidinho. Claro que ele não conta com o suporte da alta cúpula do Flamengo, não conta, né? E assim como nenhum treinador, jamais contou com o Braz e com o Landim, né? Sempre que a batata tá assando, ele é deixado lá. E quando ele ganha alguma coisa, os louros normalmente vão pro Braz e pro Landim, né? A gente sabe disso. A gente sabe que quando o Flamengo perde não tem entrevista, quando o Flamengo toma goleada não tem coletiva, né? É só o treinador que dá a cara para bater e o elenco que tenta blindar o treinador, né? Mas, infelizmente, esse é o modus operandi do Flamengo e é por isso que a gente cobra um pouquinho mais de profissionalismo do setor de futebol, né? Mas acontece. E assim, o que demonstra que o Flamengo tá bem mal é que o Zico, pô, a gente sabe que o Galo, ele é uma pessoa fantástica, é uma pessoa humilde, é uma pessoa que não gosta de se intrometer nos assuntos do Flamengo. Ele não dá a opinião dele porque ele sabe que a opinião dele pesa demais. Só que assim, nem o Zico tá aguentando. Olha, pro Zico, pro craque que ele é, ver esse time jogar deve ser horrível. Porque assim, ó, a gente que entende mais ou menos de futebol já sente que, pô, tá ruim a coisa e a gente não é jogador, a gente não é craque nem nada. Imagina pro cara que vestiu a camisa 10 do Flamengo, que é o maior ídolo, que deve ter um amor imenso pelo Flamengo, né? Pô, o Zico, ele realmente viveu o Flamengo. E ele vive o Flamengo até hoje, entendeu? E aí ele vê aquilo ali, deve doer no coração dele. E ele foi até educado. Ele falou, olha, realmente o Vitor Pereira não tá indo nada bem. E o Zico pontua, sério, uma coisa que eu gostaria, se eu pudesse perguntar pro Braz ou pro Landim, eu perguntaria, por que vocês trocaram o treinador vitorioso pelo treinador derrotado? Porque assim, ó, quem tirou o Vitor Pereira da Libertadores foi o Flamengo. Quem elimina o Corinthians na final da Copa do Brasil foi o Flamengo. Quem era o técnico do Flamengo? O Dorival. Então, trocar o Dorival, o treinador vencedor, pelo Vitor Pereira, que é um treinador perdedor nesse sentido, qual o sentido? Até porque, se eu não me engano, o Vitor Pereira ele é mais custoso, mais caro do que o Dorival. Não tinha um entrosamento com o Flamengo. Né? É um treinador que chegou do nada, não ganhou nada e foi contratado como se fosse, né, um grande mister, um preciosismo absurdo. Então isso aí me deixa um pouco confuso, sabe? Realmente, eu espero que o Jorge Jesus não assuma a seleção e que ele venha pro Flamengo. Mas, esquecendo o Jorge Jesus, o meu maior anseio, o meu maior desejo agora é que o Vitor Pereira saia do Flamengo. Ele saia do Flamengo e aí que abre esse espaço, então, para o novo técnico. Se não for o Jesus, traz o Sampaoli. O Sampaoli vai... Eu garanto para vocês, o Sampaoli, em 2 meses, conserta o Flamengo. Ele conserta o Flamengo porque ele é bom. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe como jogar com o Flamengo. Diferente do Vitor Pereira. O Vitor Pereira conhecia o Flamengo. Cara, ele jogou contra e foi amassado em todos os jogos. Todos os jogos ele foi amassado. Com exceção do último jogo na Copa do Brasil, que o Flamengo modificou mal, né? Perdeu o controle do jogo. Porque senão o Flamengo seria passado o carro, me desculpa dizer isso. E o elenco do Corinthians, eu repito, o elenco do Corinthians não é ruim. Então, desde antes, já dava de ter uma noção de que o Vitor Pereira não era técnico para time grande. Desculpa dizer isso, não adianta. Se ele não conseguiu fazer uma boa campanha com o Corinthians, que era um time bom, ele não vai conseguir fazer uma boa campanha com o time do Flamengo. Não é porque os jogadores são melhores, ele é ruim, ele não sabe. Ele não sabe o que ele está fazendo, é o que me parece. Ou ele não se acostumou, não se ambientou com o futebol brasileiro. Alguma coisa tem, tá? Mas veja bem, o Abel Ferreira. O Abel,
se você para analisar a linha do tempo do Abel, cara, em um curto pedaço de tempo, tal qual o Mister, ele fez sucesso, né? Ele estourou, ele explodiu, ele ganhou Libertadores, ele fez tudo, ele foi campeão. O Vitor Pereira não, ele pega um elenco lindo, maravilhoso, caro, bom, um elenco entrosado e ele acaba com tudo. Ele mente, ele fala que não vai mudar o que o Dorival tinha feito, muda tudo, bota do jeito dele, desorganiza tudo, né? E aí não tem o que fazer, né? Tem jogadores que podem vir? Tem. O Matheus Uribe, que estava acertado já, né? Teoricamente só faltava o aval da esposa, a esposa deu o aval. Agora parece que o entrave é uma questão contratual, o Flamengo precisaria dar mais um ano de contrato ao jogador. Tá, tudo bem, legal. O Pablo Maria agora vai ficar livre, né? Pelas informações que saíram, ele vai ficar livre nessa janela de transferência. Poderia ser um jogador que o Flamengo iria atrás? Poderia, né? Renier, mas você não vê a movimentação do Braz. Você não vê os pedidos do Vitor Pereira serem atendidos. E, honestamente, pedidos do Vitor Pereira, a ponta direita, tá, não faz sentido, mas um volante, talvez um lateral, um meia, fazem sentido. São reforços pontuais que o Flamengo precisava fazer. E a coisa não está andando, o time não está andando. Então, tudo me deixa crer, tudo me faz crer que, de fato, o Vitor Pereira logo mais vai ser demitido. O que é bom, honestamente é bom. Torço para que ele ganhe do Fluminense. Gostaria, sim, de dizer, eu quero que o Flamengo encaixe com o Vitor Pereira e seja um bom time. Não me importa quem é o treinador do Flamengo, me importa ver o Flamengo vencedor e campeão. Mas isso não vai acontecer com o Vitor Pereira, então eu realmente torço para que ele seja demitido. Mas como? Sendo campeão carioca, né? E aí que a gente arrume um novo treinador, arrume reforços e o time consiga ir para frente. Bom, pessoal, por hoje é só. O videozinho de hoje vai terminando. De novo, gostaria de repetir para você. Se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, deixa aquele likezão, comenta tudo que tu quiser, compartilha com seus amigos, me dá essa força. Beleza? Vamos para cima deles, Flamengo. Valeu!